Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que o Senhor já falou com a serva do Senhor, mas nós vamos liberar uma palavra do trono do Senhor nesta hora sobre a vida da Valéria. Meu Deus, meu Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a vida, Senhor, da tua filhinha. Pai, que o Senhor possa, Senhor, ministrar, Senhor, sobre a mente dela, que o Senhor possa, Senhor, colocar, Senhor, sobre a mente dela, sobre a vida dela, sobre tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem dado a ela. Pai, a bênção do Senhor, que o Senhor possa guardá-la. Pai, no nome de Jesus, e que o Senhor possa, Senhor, usar, Senhor, os lábios, Senhor, da tua filha, Senhor, como um instrumento, Senhor, para falar, Senhor, aos nossos corações. Pai, fala conosco, Pai. Tira, Senhor, do nosso meio, Senhor, toda resistência. Tira, Senhor, do nosso meio, Senhor, toda incredulidade. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor, sobre a vida da Valéria, a bênção do Senhor. Pai, abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, receber do Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração, Senhor, da tua filha, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A paz do Senhor, louvado seja o Senhor. A pastora Maria José orou da forma que Deus me deu, me conduziu também, que tire todo espírito de incredulidade do nosso meio. É o que nós estamos precisando nesses últimos tempos, né? Porque muitas coisas estão vindo, muitos enganos estão chegando até nós. Então, que nós possamos estar inteiradas no Senhor, na palavra dEle, buscando a palavra, tendo sede no Senhor, que é o que nos resta fazer aqui, para chegar o dia que o Senhor nos resgatar para a glória. Amém? Capítulo 8, lições de Lázaro. Vocês já leram o capítulo 8? Amém? Então, vamos lá. Vamos ler a palavra que o livro nos apresenta, em João 11, 1, 3. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Bom, nós sabemos aqui que o sentimento de Cristo por Lázaro era de amor, né? As irmãs Marta e Maria, ao mandar a mensagem, disse: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Vocês podem imaginar a situação da Marta e da Maria aquele dia? Elas deviam estar desesperadas. E a Bíblia não nos conta a enfermidade de Lázaro. A gente não sabe o que houve na realidade com Lázaro. Mas aquelas mulheres, elas tinham uma fé que Jesus Cristo, naquela época, como homem e como Deus, podia curar Lázaro. Bastava Jesus saber que Lázaro estava doente, que ele podia liberar uma palavra de cura na vida de Lázaro. Isso é o quê? Fé. Então, quando Jesus recebe a notícia da enfermidade, o que ele faz? Ele vai atrás? Ele corre? Não. Jesus espera 2 dias, chega a ser 4 dias a demora de Jesus até o local. E quando ele recebe a mensagem, ele fala que no caso de Lázaro, Deus queria nos mostrar outro tipo de coisa.
Ele falou: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E nem Maria, nem Marta, nem os discípulos naquele lugar, eles não tinham ideia do que Jesus estava falando. Né? Os discípulos ainda pensaram: bom, se Jesus recebeu a mensagem, né, e Jesus ama tanto Lázaro, a gente já viu Jesus fazer tantos milagres, obviamente Jesus vai curar Lázaro. E é o que a gente pensa nas nossas vidas também, né? Quando a gente tem alguma coisa a apresentar ao Senhor, a gente imagina que Ele vai fazer de uma maneira. Mas naquele dia, era para mostrar para mim, para você, para Maria, para Lázaro, para os discípulos, para Marta, que Ele é o Deus que dá a vida. Então, a morte, ela foi vencida por um homem. E este homem chama-se Jesus. E isso é inegável a qualquer criatura, por mais que não acreditem na santidade do Senhor, dele como filho, como unigênito, como intercessor único, eles não podem negar a história de Jesus. A história de Jesus é contada, os milagres dele em todos os lugares. Então, naquele momento ali, Jesus queria, através de Deus, mostrar algo diferente. Ele queria selar aqui na terra o que ele tinha realmente vindo fazer. Ele veio nos trazer a vida. Eu estava morta espiritualmente antes de conhecer Cristo. E eu creio nisso. E o que me fez chegar onde eu cheguei, através do que Cristo fez na minha vida, foi a minha fé. Sem fé, nós não somos nada. Se nós não acreditarmos realmente que Jesus faz, que a minha vida está nas mãos de Deus, que eu me coloquei diante dEle, eu não tenho a fé realmente que eu deveria ter. E isso não é só eu tenho certeza que várias pessoas aqui agem da mesma forma. Quantas vezes a gente sai do que Deus quer, ou não consegue esperar aquilo que a gente deseja, o nosso plano, quando a gente apresenta algum plano diante de Deus. Mas a gente vai saber isso no decorrer da lição. A nossa tendência é o quê? Quando Deus não faz alguma coisa para a gente. É o quê? Qual que é a nossa tendência? Murmurar, reclamar, culpar alguém. Né? E geralmente a gente culpa Deus também, viu? Muitas vezes a gente culpa Deus porque aquilo não aconteceu, ou porque aconteceu e não era para acontecer, ou então a gente coloca a honra sobre nós mesmos. Ah, lógico, aquilo resolveu porque eu sou mansa, eu sou uma pessoa pura, ingênua, eu sou boazinha demais, ou na manipulação, ou se sentindo uma vítima da situação. Essa é a nossa tendência. A fé, aquela que realmente deveria agir, essa a gente coloca de lado. Porque muitas coisas acontecem, como aconteceu naquele dia, na vida de Lázaro, que nós vemos o fim. Que nós vemos que aquilo acabou, aquilo não tem mais solução. E aí vem Jesus da maneira dele, com o amor dele, e faz da forma realmente que deveria ser feita. E eu tenho certeza que eu não estou falando isso só para mim essa tarde. Nós, seres humanos, temos a tendência de nos colocar na frente do Senhor. E achar que o nosso plano está aceito pelo Senhor. E muitas vezes não. Nesse capítulo, a autora, eu não sei em que parte do livro, ela coloca o nosso relacionamento com Deus. Então, o que Ele pode realmente fazer por mim? O que Deus, até que ponto Ele age na minha vida? Até que ponto eu estou crendo que Deus fará aquilo por mim? Eu realmente creio que no meio da escuridão, no meio do desespero,
desespero, no meio do nada, o Senhor pode vir e me ressuscitar, ressuscitar meus sonhos, ressuscitar algo morto já na minha vida, assim como Ele fez com Lázaro? Será que realmente eu tenho acreditado nisso? E eu tenho buscado esse relacionamento com Deus? Porque eu venho para a igreja, eu conheço um Jesus diferente do que me falaram que Ele era, como aconteceu na minha vida, e eu simplesmente não me transformo, não renuncio nada em mim, e eu espero tudo em Deus. Se eu sou o templo do Senhor, se Ele habita em mim, se é isso que eu aprendi, eu posso me comportar de qualquer forma? Eu posso ser a Valéria de antes, que bebia, que fumava, que vivia em festa? Ou eu tenho um comportamento a seguir para que essa fé venha à existência e realmente aconteça um milagre na minha vida? Uma vez eu ouvi a pastora Marisete falar que os sinais e maravilhas não estão sendo vistos hoje, não é porque Deus não está fazendo, é porque nós não estamos acreditando. Nós não estamos buscando isso mais. O nosso comodismo, o pacotinho que foi me oferecido de Jesus, eu não vou abrir, Jesus é assim, só que tem muito mais que isso. E a palavra dele, o que ele é na minha vida, a ressurreição que ele trouxe, isso tem que ter um propósito maior. A salvação é certa. Nós viemos aqui realmente para viver uma vida eterna e resgatar esse relacionamento com Deus. Mas tem que ter uma renúncia, tem que ter uma postura, tem que ter uma busca. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus, eu tenho que parar a ouvir o Senhor. Hoje nós ouvimos algo interessante da Elka. Nós não estamos parando para ouvir o Senhor. E queremos que Ele faça. E faça tudo. Eu vi um slogan tão engraçado no Facebook, um cristão conversando com um ateu, e aí eram umas historinhas, e aí o cristão falou assim para o ateu: você conseguiu aquele emprego? E, graças a Deus. Mas você não é ateu? Você dando graças a Deus? Nós temos que acreditar, é a nossa fé. O Éden era o início de tudo, a nossa comunhão com Deus sem interferência, mas o homem quis mais. E será que hoje nós não nos comportamos como Adão e Eva? Aquela que a gente critica tanto, né? Se Eva não tivesse pecado, eu não estava nessa situação. Quantas vezes a gente vai lá no fruto proibido, cata uma maçãzinha para solucionar um problema na minha vida, para que eu seja uma pessoa mais importante na vida da outra, para que meu filho se submeta a mim, para que meu marido se sinta humilhado diante de mim, porque eu sou melhor que ele, para que o meu emprego, aquele que me sustenta, me faça ostentar a minha vaidade. Quantas vezes eu estou colhendo essa maçãzinha na árvore proibida, e colocando o Espírito Santo de lado, o que Deus tem me mostrado, me colocando surda espiritualmente diante do Senhor? Nós queremos tantas coisas, pedimos tantas coisas, mas na hora que o Senhor vem com vida, com ressurreição, naquela hora que realmente a gente precisa trazer a nossa fé à existência, manifestar aquilo. Como cristão, a gente se apaga, se anula espiritualmente, vai para uma carne que sabe que não tem um final feliz. Porque toda vez que a Valéria se manifesta, é problema. Nós temos 5 lições que a autora coloca. A primeira delas, a vontade de Deus nem sempre opera em linha reta. Irmãs, nem sempre o que eu penso é o que Deus faz. Aliás, eu posso falar com propriedade que nunca é. Nunca.
Eu não sei vocês, mas a Valéria, ela tem um plano para tudo. Para tudo. E eu tenho a capacidade de deitar na cama e ficar planejando até o que o Geraldo vai fazer, meus filhos vão fazer. Eu tenho um plano e eu quero... vai ser assim. Aí eu fico colocando as palavras certas. Como que eu vou falar para convencer a pessoa? Eu sou assim. Então, eu posso falar com toda a propriedade que nunca... Todas as vezes que eu estive numa situação que precisava de uma resolução mais profunda, nunca foi do jeito que eu planejei, nunca. E aí, quando eu vejo o que Deus faz, eu fico mais maravilhada, mais apaixonada, porque era totalmente diferente do que eu imaginei e muito melhor. E muito melhor. Algo que eu falei, gente, como que eu não pensei nisso antes? E Deus traz uma clareza tão grande diante de mim quando eu vejo que é o mover dele. E por que simplesmente eu não posso reagir assim todas as vezes? Porque eu sou a Valéria, né? A humana, a carne. Porque às vezes a minha fé é pequena. Porque por mais que eu viva falando que eu amo demais a Deus, quantas vezes eu me coloco numa situação de medo, que me deixa acuada. Mas graças a Deus, o Senhor é Deus de amor, amém? E Ele tem paciência, mas que paciência que Ele tem conosco. Em Romanos 8, 28, diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O seu decreto. O bater do martelo é deles, irmãs. É dele. Amém? É Ele que determina. A vontade é dele. E glória a Deus por isso, porque eu tenho certeza absoluta que Ele nos leva no lugar certo, da maneira certa, com cautela, com uma inteligência, com uma sabedoria, como Ele fez lá com Lázaro, com Marta, Maria, com os discípulos. Eles nunca puderam imaginar que ali seria um milagre de ressurreição. Eles esperavam a cura de Lázaro e não a vida, que é muito melhor, amém? É muito melhor. Existe um plano em nossas vidas e nada é desperdiçado. A minha história é importante para Deus. A sua história é importante para Deus. O Senhor trouxe seu filho, Ele trouxe o seu filho por nós. E a palavra de Deus fala que nós somos amigos de Jesus. Ele é nosso amigo. Ele está do meu lado, Ele faz por mim. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida, faz a caminhada valer a pena. Tem tantas vezes que Deus quer me levar para um lugar e eu não quero ir, eu acho que não é por ali. E quando eu vejo que aquela caminhada valeu a pena, por tudo que eu passei, Ele não me promete que eu não vou ter dias tristes, Ele não me promete que eu não vou ter tribulação, Ele não me promete que eu não vou perder um parente, Ele não me promete isso. Ele me promete uma caminhada que vai valer a pena. Amém? E quantas vezes a gente desanima e esquece do nosso amigo Jesus? E assim como Deus fez com José, que é o que a autora coloca no livro, a vida de José, olha o que Deus fez com aquele homem. Ele foi jogado numa vala, virou escravo. E em Gênesis 50, 20, José fala para os seus irmãos que todo o plano de destruição que eles traçaram para ele foi revertido em bênção por Deus. E eu creio nisso, e eu tenho que crer nisso. É a minha fé que tem que ser manifestada. Eu tenho que acreditar no que eu estou vivendo, eu tenho que acreditar no que eu leio, eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Eu tenho que crer que Ele está
na minha história, que Ele está escrevendo, que Ele está fazendo, que Ele vai agir na vida do meu filho, que Ele vai agir na vida da minha filha, que Ele vai agir na vida do meu marido, que Ele está lá em Brasília com a minha sogra, com a doença que ela está. Eu tenho que acreditar, é a minha fé que me faz sobreviver. Senão eu morro. Ou então eu fico morna, que é pior, que ele vomita. Porque se morrer, morreu. Pior é ficar morna diante do Senhor. Sem fé, sem estímulo. E mesmo que eu esteja... nos meus maiores conflitos espirituais, nas maiores dependências minhas com o Senhor... É onde Deus traz as pessoas para que eu ore, interceda, para que eu manifeste a minha fé diante delas, porque eu sei que aquilo está me alimentando. Toda vez que eu subo para este lugar que é de Deus, essa palavra não é só para vocês, é para mim. Eu estou me alimentando. E eu preciso me alimentar para que a minha fé sobreviva. Para que eu possa crer e declarar que Jesus existe, que Ele é o único que intercede pela minha vida, que morreu por mim, que não vai me abandonar jamais. Glória a Deus! Em Apocalipse 21:4, Deus me garante que limpará dos meus olhos toda lágrima. Vamos ler junto? Vamos lá. E Deus... Glória a Deus! Glória a Deus! Essa garantia eu tenho no meu Senhor. E eu tenho que acreditar. E quantas vezes eu choro e falo, Senhor, por que tantas coisas? E Ele me responde, Ele vem e me sustenta. O meu melhor amigo, o meu maior intercessor, aquele que mais me socorre, não é o homem, eu não posso depender dele. Um dia eu estava tão tristinha na minha casa, corri para o Geraldo orar para mim. Quando eu cheguei lá, eu tive que orar para ele. Ele estava pior que eu. Não posso depender de homem, irmãs. Não vou em lugar nenhum. Não adianta, porque eu não vou acreditar. E aí eu vou começar a viver no natural, na sorte, no profissional, no homem, porque eu vou passar a glória para ele. Quem faz por mim é Cristo, é Deus, é Ele que me sustenta, é Ele que me faz ficar em pé. Lógico que eu preciso da minha família, lógico que eu preciso de amigos, lógico que eu preciso das pessoas, nós precisamos dessa comunhão, aliás, sagrada ao Senhor. Mas eu sou falha, eu sou fraca, e é Ele que nos sustenta. Graças a Deus que é Ele que está no comando. As coisas acontecem e entristecem a gente, mas eu sei que existe uma palavra que me fala que eu sou mais que vencedora por aquele que me amou primeiro. E quantas vezes, quando eu converti, eu falava... eu achei Cristo, eu achei Cristo. Um dia falou, aí eu orando, porque graças a Deus eu oro, e eu posso ouvir o Senhor, porque se eu não fizesse isso, eu não ouvia. Do jeito que eu sou, a Valéria italiana, ansiosa, e coloco a minha ansiosidade em frente, eu não ouvia Deus de jeito nenhum. E Deus falou para mim tão mansamente, o Espírito falou, filha, eu que te achei. Nunca mais eu falei isso. Eu não achei Cristo, Ele me achou. Ele me escolheu. Ele tirou a minha família da escuridão, da destruição. E essa palavra de morte não precisa necessariamente ser uma morte física. Pode ser uma morte espiritual.
Eu era morta espiritualmente. Eu vivia uma vida morta. E aí Deus veio, trouxe Jesus, a palavra dele, usou pessoas e me trouxe a vida. É essa vida que eu amo. E quem me conhece sabe que essa é a minha meta, é o meu alvo, é o que eu quero para mim e para minha família. Porque eu sei que sem isso eu não consigo nada, eu não sou nada, eu não resolvo nada. Amém? Segunda lição, o amor de Deus às vezes tarda para o nosso bem e para a sua glória. E graças a Deus a gente tem pessoas que Deus usa também. Igual eu tenho a minha pastorinha que falou uma coisa para mim, eu vou falar para vocês. Deus nunca tarda. Nunca. Essa frase é errada, Deus não tarda. Ele chega na hora certa. Nós é que achamos que ele chega atrasado. Mas Deus não tarda. Porque naquele dia que a Marta mandou o recado para Jesus, o que ela esperava é que ele liberasse uma palavra de onde ele estivesse. E Lázaro fosse curado. Então, para os discípulos, para Marta, para Maria, não sei se é a Valéria que está falando, lá no fundo eles devem ter, não é possível, né? Que atraso, né, de Jesus. Ele não atrasa. Jesus chega na hora certa, Deus faz as coisas na hora certa. O Senhor faz as coisas realmente aquilo que Deus tem para fazer, Ele faz de uma maneira surpreendente, especial, e da maneira dele, de uma maneira que eu tenho certeza que várias mulheres aqui podem testemunhar as maravilhas que o Senhor faz, os milagres que Ele faz na nossa vida. E existe uma canção que diz que o maior milagre Deus já fez em mim. Às vezes eu espero um milagre tão grande, né? Aqueles que vai derrubar a igreja, né? Mas Ele faz um milagre simples como a Valéria. Ele faz um milagre simples como a Marisete. Simples como a Rosângela, mas é um milagre. Amém? Porque você entrar na alma de uma pessoa e transformar ela de tudo que ela imaginava ser, fazer, e reconhecer que é errado, isso já é um milagre. Porque o ser humano é muito duro. Terceira lição. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas o seu caráter ainda é fidedigno. A verdade é que não somos capazes de enxergar o fim da história. Marta e Maria, o que restava para aquelas duas mulheres? Confiar no caráter de Jesus. A palavra fala que elas sabiam que Jesus amava Lázaro e que ele tinha o poder de cura. Várias vezes já foi manifestado Marta e Maria admitir que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Deus vivo. O que restava a elas? Era crer nisso. O que nos resta hoje? Será que estamos crendo o suficiente para sustentar nossos medos? Será que estamos crendo realmente naquele Jesus que não tarda? Naquele Jesus que faz na hora dele? Será que a gente crê realmente nisso? Que Jesus é um com o Pai e que Ele chega na hora certa, exata? Será que o que eu estou passando atualmente, realmente, eu estou levantando o nome dEle? Eu estou glorificando a Ele? Porque a palavra fala que dá glórias a tudo. Será que eu estou fazendo isso como filha de Deus? Será que realmente eu posso levantar minha mão e falar, eu realmente estou crendo no Senhor e creio no seu caráter, na sua cura e não duvido e não vacilo em nada? A autora até sugere aqui que a gente abra a Bíblia e relembre das passagens de fidelidade de Deus na nossa vida. E Deus é o Deus de hoje, é o Deus de ontem. Ele não mudou.
Graças a Deus. E quando naquele dia a Eva comeu aquela maçãzinha e trouxe o pecado, Deus já tinha um plano de salvação. Irmãs, Deus nos deu Jesus. Ele nos deu Jesus de presente. Oh, glória a Deus! Ele se dispôs a salvar a mim e a você, independente do meu caráter, do que eu penso, do que eu sou, das maldades que eu já pensei, de tudo de ruim que eu já fiz. Diz a Bíblia que nada nos separa do amor de Deus, nem o meu pecado, nada. Ele nos ama absurdamente ao ponto de dar o seu filho por mim e por você. E tem gente que leva isso à banalidade, anda pregando um Jesus fraquinho, Jesus que você pode fazer tudo, que você pode agir da maneira que você quer agir, que não tem problema, Jesus está perdoando, uma vez salvo, salvo para sempre. Ué, e eu? Templo do Senhor. Não tem mudança nenhuma? Vou continuar a casca grossa, a pessoa insuportável, intolerante, imperativa, soberba, e Jesus me salvou, e como é que é o assunto? Então a gente tem que voltar para a Bíblia, voltar para a palavra, e ver que existe mais aí, porque diz que a palavra, que a verdade de Deus liberta. Liberta de quê? Liberta de mim mesma. É de mim. É da maldade do inimigo, pode dar o nome que for, diabo, Satanás, força do mal, e espírito maligno. Ele está aí para roubar a minha alma, destruir a minha família. Ele não está interessado no vestido caro que eu uso, no sapato alto, no cabeleireiro que eu vou. Ele não está interessado nisso, ele veio para destruir a minha família, acabar com a minha felicidade, com a minha alegria. E eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que estar atenta a isso. Eu tenho que me posicionar como uma mulher diante de Deus. Como é que eu vou ouvir Jesus no barzinho tomando todas? A coisa é muito mais séria. Eu não quero ser morna diante do Senhor. E isso eu falei desde o início que eu me converti. Eu falei, Senhor, o Senhor faz o que o Senhor tem feito. Tem feito, viu? Tem feito, tem rasgado, tem me botado em cada situação que eu vou falar. Mas eu creio no Senhor. E por mais que às vezes a minha ansiosidade venha, por mais que às vezes eu fique meio derrubadinha, Deus coloca irmãzinhas do meu lado, minha mozinha Ana Paula, minha filha que já foi intercessora várias vezes da minha vida, minha pastora Marisete, minhas amigas que estão aqui, e coloca e fala, Valéria, cadê sua fé? Cadê o Senhor que você serve? Que você tem que crer? As lições da gramática de Deus. Gente, eu achei isso tão legal o que ela pôs aí. Nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Quem já colocou ponto final aqui? Eu já coloquei ponto. Não, isso daí não tem mais jeito, não. Acabou. E Deus está lá colocando a vírgula e eu estou, né? Acabou. E Deus está fazendo, eu estou expulsando demônio. E eu estou, né? Sai daqui, espírito maligno, né? Deus está fazendo e eu estou agindo com a minha carne, tampando os meus ouvidos espirituais. Deus colocou uma vírgula na vida de Lázaro aquele dia, onde tinha um ponto final. O homem estava 4 dias já morto. 4 dias. Mas tinha uma vírgula. Graças
Graças a Deus. Deus colocou uma vírgula na minha vida. Não, Valéria, você não vai morrer bebendo, você não vai morrer fumando, você vai ser outra pessoa, você vai criar seus filhos em outra vida. E eu falava, quando eu casei, eu vou beber com meus filhos. Olha a palavra que eu liberava. O ponto final da minha vida que eu tinha colocado, a misericórdia do Senhor estava lá na vírgulazinha. Não, não é assim. E, irmãs, nunca coloque vírgula onde Deus colocou um ponto final. Isso é importante também, viu? A gente pelejando com a coisa, Deus já está... Não é, eu tenho um testemunho forte com isso na minha casa, forte. Tinha que Deus liberar, eu vou contar, assim, os detalhes. Deus tinha colocado ponto final e a gente colocava vírgula, e parece que a gente vai com a borrachinha, né? Apaga o ponto final, põe a vírgula. Senhor pôs o ponto final, gente, ó... Em qualquer coisa, namoro, casamento, noivado, trabalho, cidade, pensamento, caráter, deixa o ponto final do Senhor. Colocou o ponto final, acabou. E o Senhor responde. Ah, não, eu não sou pastora, o Senhor não fala comigo que eu não sou pastora. Gente, aonde que vocês leram na Bíblia isso? Outro dia uma irmãzinha chegou para mim, sei, porque eu não estou em liderança, Deus não fala comigo. Gente, misericórdia do Senhor. A gente está precisando ler mais a Bíblia. Você aceitou Jesus? Você quer ser transformada por Ele? Você tem uma nova vida? Deus fala com você. Deus levanta a sua vida na vida de alguém. Você não precisa ser pastor, diácono, nada. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai te levantar. Mas eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar nesse Jesus, eu tenho que acreditar nesse Deus. Eu tenho que estar ali firme, porque senão eu vou vacilar, eu vou para o natural, eu vou para a minha carne, eu vou fazer coisa que eu não devo fazer, pensar coisa que eu não devo pensar, porque é o meu natural, é o meu caráter humano. E eu tenho que me alimentar, e daquilo que me alimenta é que eu vou viver. A Bíblia não fala que você é aquilo que o seu coração está cheio? O seu coração está cheio de quê? Cedendo ao controle de Deus, ela colocou 3 dicas. Peça disposição para Deus. Peça disposição, porque nós precisamos de pedir. Senhor, me dê ânimo, me dê coragem. Deus, esteja comigo, me restaura. A gente tem que estar pedindo ao Senhor, porque o Senhor atende o nosso clamor, o Senhor está ali à disposição minha e de você. Reconheça que você tem um adversário, foi o que eu falei agora. Você tem que reconhecer que existe uma força que não quer a sua felicidade, que não quer a felicidade da sua família. Você tem que se colocar como guerreira dentro do seu lar. Ceda uma parte de cada vez. Se simplesmente obedecer à voz de Deus, eu não vou tropeçar, eu vou caminhar certo, eu vou ter passos certos do Senhor. Por mais que às vezes eu desvie de uma certa forma, porque eu vacilei um dia, eu vou voltar, nós voltamos, quando a gente está alicerçado, quando a gente está firme ali no propósito, quando a gente reconhece o Cristo que morreu por nós vamos nos levantar de novo, porque a caminhada vai valer a pena com Ele. Amém? Filipenses 3, 8, 9 é um dos versículos que eu mais gosto para mim, porque é o que eu creio. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Que coisas? Que coisas são essas? O que eu vivi no passado.
os meus erros, as renúncias que a gente tem que ter. Para quê? Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Postura é o que a gente precisa ter diante do Senhor. Desenvolvendo a fé. No momento que Marta viu o irmão morto, enterrou o irmão, a casa dela lotada, cheia de gente. Vocês conheceram a Marta do início do livro, né? Pois é. O que a Marta fazia no início do livro? Trabalhava, igual uma doida, né? E a Maria sentou lá. Lembra dessa história? Aí Jesus veio. E Marta foi reclamar, né, para Jesus. Falou, Jesus, você não vai fazer nada e tal. E Jesus falou o que para ela? Maria está recebendo o quê? A melhor parte. Nesse dia que Jesus chegou, Marta foi a primeira que correu ao encontro de Jesus. E com certeza a casa dela estava cheia. E muito mais cheia do que aquele dia quando ela recebeu Jesus. Isso significa que houve uma transformação em Marta. Porque ela sabia que ali a melhor parte para ela era encontrar Jesus naquele dia. E será que nós temos aprendido isso, essas segundas-feiras, os dias todos que a gente está aqui, que a gente vai para os nossos lares, ou no nosso dia a dia? A gente tem consciência da melhor parte no Senhor? Marta correu e houve uma conversa e ela se manifestou a Jesus, disse, né, da tristeza que ela estava sentindo. E aí ela responde para Jesus, em João 11, 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Que fé dessa mulher. Gente, o irmão dela estava morto. Vocês podem imaginar a tristeza dela. Mas ela confiava tanto em Jesus, que ela falou, mesmo agora, eu sei que se o Senhor pedir a Deus, Deus te concederá. Ela sabia do poder de Deus, de Jesus, ela acreditava nele. Ela tinha fé. Fé que ele faz, fé que ele pode fazer o impossível, que ele pode chegar no inalcançável, que ele pode enxergar aquilo que você não vê. Fé, eu tenho que acreditar. Se eu estou aqui, em cima desse púlpito, se eu não acreditar no que eu estou falando, o Senhor não vai manifestar na minha vida nunca, eu tenho que crer. A palavra de Deus é viva. Amém? Marta entrega a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Podemos afirmar nessa tarde que quem escreve a nossa história é Deus? Será que a gente tem deixado o Senhor pegar essa canetinha e escrever a sua história? Ou você toma da mão do Espírito Santo, às vezes, a canetinha? Porque eu já tomei a canetinha da mão do Espírito Santo várias vezes. Não, pode deixar, Espírito Santo. Pode deixar comigo. Eu resolvo isso. Pode deixar que eu resolvo. E sabe o que eu recolho? Dor, decepção, frustração. Porque eu não consigo escrever a minha história. A minha história é escrita por Deus. A canetinha é Ele que pega, é Ele que escreve. É essa entrega absoluta que vem o meu milagre, é nessa entrega absoluta que o Senhor se manifesta, é nessa entrega absoluta que as coisas acontecem na minha vida e que eu vou ver o mover de Deus, amém? É nessa entrega. E o que Jesus fala para mim e para você nessa tarde? Vamos ler? Que eu já estou acabando. Eu sou...
Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu creio que o Senhor ressuscita a minha vida. Eu creio que mesmo morta, eu vou viver ao lado dele. E ele me ressuscitou como pessoa. A minha vida espiritual, as minhas ideias, o meu modo de vida, tudo foi transformado no Senhor. E eu não sinto falta de nada do passado, porque aquilo para mim foi esterco. E se serve para alguma coisa hoje na minha vida, é para testemunhar o nome dele, glorificar o nome do Senhor e dizer que ele é santo e que ele faz, porque eu creio que o Senhor se manifesta nas nossas vidas a nosso favor, amém? Glória a Deus, palmas para o Senhor, glorificado seja o seu nome. Ele tem um plano maior na nossa vida, eu tenho que crer nisso, porque ele transforma a situação. A quarta lição, o plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos. Crer, obedecer, nós precisamos de fé para isso. Nós devemos obedecer a Deus, é preciso obedecer, é preciso crer, obedeço e creio no Senhor. Porque eu não vou, como é que eu vou obedecer a algo que eu não acredito? É impossível, eu não vou me entregar. Por isso que o Senhor fala que a palavra liberta, por isso que o Senhor fala que a gente tem que se manifestar, que a gente tem que ler, que a gente tem que estudar. O Senhor fala o tempo inteiro, porque nós temos que nos preparar. E nós temos que acreditar naquilo que a gente está servindo. A gente tem que conhecer o Senhor, para poder obedecer. Os milagres de Jesus mudam a história da nossa vida. E naquele dia, o milagre de Lázaro, ele não mudou a história apenas da vida deles, ele mudou a nossa história. Ele mudou a minha história. Ele mudou a sua história. E ele está disposto a mudar a história de quem for, pode ser o que for. Você não, olha, se eu fosse você, não ia para a igreja não, porque você é um drogado. Vai fazer o que na igreja, lugar de santo? Quem disse que igreja é lugar de santo? A igreja é de um santo, que chama-se Jesus Cristo. A igreja é para aquele, ele veio realmente para os aflitos, para os desesperados, para os perdidos. Ele veio por mim, porque eu era uma perdida. A pessoa sã não precisa de médico, não é verdade? A ressurreição para o cristão é o pilar da nossa fé. Eu creio que o Senhor foi ressuscitado, que Ele ressuscitou no terceiro dia, e que nele está toda a minha vida, e que Ele é meu intercessor, e que Ele vai ao Pai ao meu favor. Eu creio. E eu tenho que declarar todos os dias que eu creio nisso. E Deus sabe do fundo do meu coração que eu creio. Mas Ele sabe que eu vacilo, que eu sou fraca. A última lição. O fim nunca é o fim, é apenas o começo. A história de Lázaro foi para glorificar o nome de Deus e o nome do seu filho. Ali não teve uma história de fim. A sua história não tem fim, a não ser que o Senhor ponha um ponto final. E é nisso que eu creio e que vocês têm que crer. A vírgula do Senhor está aí a todo momento para nos dar outra oportunidade. Quantas vezes a gente cai, quantas vezes a gente esmorece, enfraquece, e o Senhor está ali com a vírgula dele para nos fortalecer. O Deus que nós conhecemos é o Deus que chora por nós, que trouxe uma vida diferente para as nossas vidas. E feridas virão, assim como veio para Marta e Maria, mas Ele está lá, Ele não tarda e não abandona, porque Ele nos compreende, Ele
veio como um homem, ele sofreu tudo e suportou tudo por nós e passou por tudo. E a sua primeira prova reconhecida na Bíblia foi a tentação, que é o que nós somos todos os dias tentados. Tentado pelo meu desejo, pela minha carne, pelo meu eu, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu não quero abrir mão, pelo demônio. Só que ele venceu tudo e faz milagre em nossas vidas. E na minha vida e na sua vida. E nós temos que crer nisso. Porque sem fé, nós não vamos a lugar nenhum. Se realmente eu não acreditar no que Deus é capaz de fazer na minha vida, se eu não for sustentada pela minha fé, pelo que eu estiver passando no momento, eu realmente não vou conseguir caminhar. Porque é o Senhor que conduz nossos passos. Amém? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.